A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é com grande prazer que vou fazer mais essa exposição, né? Pela misericórdia de Deus. E neste dia eu quero estar expondo esse texto, né? E com essa temática que talvez até tenha levado você a questionar um pouco se Jesus volta ou não volta, como se tivesse sendo assim uma questão do próprio autor, no caso eu, assim, da interpretação do texto, está questionando, mas isso é o que nós vamos ver dentro do próprio texto. O próprio texto trabalha isso, que vai haver esse questionamento sobre a volta ou não de Jesus, algo que hoje em dia tem sido muito escasso, assim. As igrejas antes, elas falavam mais, desejavam, almejavam a volta de Jesus, e nós vemos que no próprio texto aqui de 2 Pedro, naquela época, 2.000 anos atrás, né, já havia esse questionamento sobre a volta de Jesus, porque eles esperavam uma iminência muito próxima, uma iminência sequencial, que Jesus voltaria logo em seguida ali, até mesmo nas duas epístolas que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele vai trabalhar exatamente isso, a questão de que, porque eles achavam que Jesus inclusive já tinha até voltado, né, e aí como é que vai ficar os mortos, quem morreu, e Paulo tenta explicar isso nas suas duas epístolas de 1ª e de 2ª Tessalonicenses. Esse texto em si, que eu vou trabalhar, vou trabalhar ele de forma expositiva, vou expor o capítulo 3 e os 13 primeiros versículos, né? Vou descer, como sempre eu dividi, né? As minhas bases vai ser alguns comentários, né, da cultura, do próprio Hernandes, que eu peguei um pouco para estruturar a exposição do texto. O Hernandes é muito bom, então eu uso muito ele, tenho usado muito ele, o Isby também, eu uso muito o Isby, né, para estruturar o texto. Então eu peguei um pouquinho da formatação e eu dividi o texto em 5 partes, onde a primeira parte eu vou trabalhar a questão de Pedro conduzindo eles, quer conduzir os seus leitores para as escrituras, para a base, para que eles olhem para a escritura, que a palavra de Deus ela não falha, que Deus não falha, que Deus cumpre a sua promessa, que Deus controla todo o mundo, Deus controla todas as situações, que o mundo não se encontra desgovernado. Depois Pedro vai trabalhar um pouquinho dos falsos profetas, que ele já vem trabalhando no capítulo 2, ele trabalha a questão dos falsos profetas, o que eles ensinam, né? Qual é a intenção deles, e que Deus não poupa os próprios profetas. Você vai ver que ele vai trabalhar, Pedro, no capítulo 2, que Deus não poupou nem tão pouco, não poupou os anjos, não poupou na época de Noé, não poupou Sodoma e Gomorra, muito menos vai poupar os falsos profetas. E na terceira parte eu vou trabalhar a questão o argumento de Pedro, né? Como Pedro rebate os falsos profetas. Ele vai usar 2 argumentos históricos, nós vamos ver isso, né? Na quarta parte nós vamos tentar responder, né, o porquê de tanta demora, porque, né, 12.000 anos nós já temos, e Jesus Cristo, ele prometeu que voltaria, até hoje não voltou. O porquê de tanta demora? E depois a aplicação de Pedro com relação a tudo o que vai acontecer e o que vai acontecer com essa terra, que é a questão de quando ele trabalha a questão da consumação de todas as coisas, isso no versículo 11 até o versículo 13. Então, nessa introdução, antes de nós trabalharmos, eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre a própria história, né? E você vai ver que Deus, ele criou o mundo, né? Nós somos criacionistas e teístas. Nós acreditamos que quem criou o mundo foi Deus. E Deus, ele criou isso de uma forma perfeita. Deus criou o mundo perfeito. O mundo era perfeito. O mundo era um lugar bom para se viver. E o mundo era muito bom. Você vai ver que em Gênesis, no capítulo 1, e o versículo 31, o próprio Deus vai dizer que ele havia criado, e tudo que ele criou era muito bom. E nós, se dando sequência, nós contemplamos que Deus, ele coloca o homem ali, Deus coloca o homem no Jardim do Éden, né? Dá-se o nome de Jardim do Éden, e ali Deus se comunicava diariamente com o homem, ou em períodos, Deus, e ali se comunicava com o homem. Deus tinha uma intimidade com o homem, né? Adão e Eva, Deus criou Adão, e depois Deus sucessivamente da costela de Adão cria Eva, e ali
coloca os dois ali, passa a ter uma comunhão com ele, né? Cria eles a imagem e semelhança do próprio Deus e tinha essa comunhão com o homem. Mas a Bíblia diz que Deus coloca ali naquele jardim duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus diz ao homem, da árvore da vida você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam. E Deus dá esse alerta e a sentença do descumprimento da sua palavra. Se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Ele morreria, né? Ele teria pecado, transgredido o mandamento de Deus de não comer e ele passaria a morrer. E nós sabemos que o homem vai lá e come, o versículo mais precisamente de Gênesis 3, do 6 ao 7, a mulher foi lá, comeu, né, é iludida, a serpente ali inicia um diálogo, né, quer dizer que Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore, e há aquele discurso entre Deus e a mulher, e nós vemos o quê? Que durante esse discurso a mulher ali é iludida, ela olha para o fruto, deseja o fruto, pega o fruto, come, e assim sucessivamente dá ao seu marido e os dois ali caem. Nós consideramos, né, na teologia Adão nosso representante federal. Então Adão pecou, todos nós pecamos. Às vezes algumas pessoas argumentam que como é que podem responder pelo pecado de Adão. Mas se você ou eu tivesse naquela mesma situação e Deus constituiu ele como nosso representante federal, teríamos caído da mesma forma, porque não somos diferentes de Adão. E nós contemplamos isso no dia a dia com as nossas atitudes e nossas ações. Então, após a queda, Deus promete o evangelho, né, a boa notícia, né, em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria um. Deus traria um que iria pisar na cabeça da serpente, e esse seria Jesus. E essa é uma promessa do Redentor, que o Redentor viria. Então, o que acontece? Deus desenvolve durante toda a história, a preparação para a vinda de Jesus. Deus dá a lei ao homem para mostrar, não para a lei absolver o homem, mas para que a lei mostre o quanto o homem é pecador, o quanto ele é mau e o quanto ele necessita da graça de Deus. É instituído os meios de que o homem cultue, tem esse culto com Deus, né? E Deus passa a falar com o povo através de seus profetas e os sacerdotes passam a ser o intermediador entre Deus e os homens ali através dos sacrifícios propiciatórios, expiatórios, para expiar os pecados do homem, né, diante de Deus. E isso é uma simbologia, se você for ver isso lá em Hebreus, do próprio Cristo que viria e faria um único sacrifício, e esse sacrifício perfeito. Então, quando chega o período, o tempo certo, Jesus ele vem, né? Ele nasce de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo de Deus, ele cumpre toda a lei, ele é o próprio Deus, ele diz lá em João que ele e o Pai são um, né? Que quem contempla as obras que ele faz, contempla as obras do Pai. Se alguém vem a ele, vê ao Pai, o próprio Pai, porque ele faz parte da Trindade triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E ele faz parte da Trindade, ele é o próprio Deus, ali com duas naturezas, humana e divina, né? E Jesus, ele veio, ele cumpriu a lei, ele morreu pelos nossos pecados, e ele, né, quando ele grita lá na cruz, Pai, está consumado, em João 19:30, né? Ele cumpre toda a lei, e ele abre novamente a porta que tinha sido fechada pelo homem quando ele peca, né, do homem próprio ter esse acesso a Deus sem necessidade de um intermediador, e ali Jesus rasga o véu. Ele rasga o véu, e agora todos nós passamos a ter acesso a Deus, não pelos nossos próprios méritos, mas através dos méritos de Cristo, né? E aí o que acontece em Atos capítulo 1, versículo 9, Jesus ele é elevado aos céus, e ainda em João capítulo 14, versículo 3, ele faz a promessa que ele viria, e aí haveria a consumação dos séculos. E aí na escatologia vai depender de qual concepção, né? Se for uma concepção, por exemplo, assembleana, dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, que acredita que quando Jesus vier vai implantar um reino, ou se você segue uma concepção mais amilenista, que é mais a minha linha, né? Que quando ele vier, o que resta é o juízo final e os novos céus e nova terra. Então, ainda em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus diz
o que precisa acontecer para que ele volte. A volta dele vai ser iminente, mas ele diz que o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim, né? E é sobre isso, sobre esse fim, sobre a consumação de todas as coisas, que esse capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, Pedro vai trabalhar. Então, essa é a primeira parte, essa é a minha introdução com relação ao texto, e dando sequência eu vou expor parte a parte, como Pedro quer trabalhar essa temática, né? Porque estava vendo os falsos profetas, falsos mestres estavam ensinando uma coisa totalmente diferente e questionando a vinda do Senhor. Então nós vamos ver como Pedro trabalha essa questão, como ele se volta para os irmãos, para que os irmãos eles compreendam isso e eles não acatem ao que os falsos profetas dizem. Então, dando sequência, vamos ver qual é a atitude de Pedro com relação a isso que estava acontecendo.